Oi, gente. Eu vou começar a postar os vídeos aqui da unidade 2, né? Na verdade, já postei de organização econômica. E esse aqui é o tema 2 da Guerra Fria ao século XXI. Então, como é um assunto um pouquinho complexo, um assunto um pouco longo, envolve muita história também, é bom ter aqui o vídeo, a videoaula, para vocês revisarem sempre que for necessário. E é obrigatório vocês revisarem, vai ser bem importante vocês revisarem por aqui, ouvir minhas explicações assim que for possível. Aí qualquer dúvida vocês sabem, entre em contato comigo, tá? Vamos começar. Como eu sempre começo com uma pergunta, né? Como é possível perceber a influência externa na economia e na cultura de nosso país? Que é basicamente que foi com a Guerra Fria que se iniciou um pouco da influência externa, das duas superpotências que nós vamos ver. Esses países, eles iniciaram aí uma campanha de influenciar outros países, esse poder hegemônico. Essa campanha mesmo, não que antes não houvesse essa influência externa, a gente sabe que os países europeus, eles influenciaram muito a nossa cultura, tanto que a gente tem o eurocentrismo, que é a gente ter aí um padrão civilizatório muito moldado pela Europa, pelo padrão europeu, mas isso se deu de uma maneira por osmose, não foi como na Guerra Fria, em que realmente Estados Unidos e União Soviética criavam ali toda uma campanha, toda uma estratégia bem agressiva de realmente ter outros países sob a sua influência. E como nesse período da Guerra Fria houve um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento dos meios de comunicação e meios de transporte, um desenvolvimento maior, a gente vê que essa influência ela se dá de uma maneira mais agressiva. Então, o mundo escolheu lados, porque no período da Guerra Fria a gente tem a disputa pelo controle do mundo. E aí é importante vocês entenderem o início da Guerra Fria, como ocorreu isso, que foi após a Segunda Guerra Mundial. Lembrem-se, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, e a Segunda de 1939 a 1945, todo esse período aconteceu na Europa, envolvia países europeus. Antes, o mundo ele era multipolar, ou seja, vários países europeus industrializados disputavam o poder do mundo. Então, esses países, inclusive, estavam disputando tanto poder que eles entraram em guerra. E aí a gente tem esse mundo na Primeira e Segunda Guerra Mundial, assim, nesses moldes. Porém, os países europeus ficaram extremamente devastados após as duas grandes guerras que ocorreram. E nós temos aí, depois do final da Segunda Guerra Mundial, esses países não têm mais tanta influência, tanto poder após essas guerras. E Estados Unidos e União Soviética foram países que se destacaram muito, enriqueceram muito nesse período de guerras. Eles desenvolveram muito poder bélico e acumulação de poder econômico, fazendo com que esses dois países saíssem da Segunda Guerra Mundial com destaque, entendeu? Em relação às potências que existiam antes. E aí essas duas superpotências começam a disputar a hegemonia do mundo. E aí o que dá o temperinho especial para essa treta toda é que, como a gente já viu, né, Estados Unidos, ele defende o sistema capitalista, a União Soviética defende o socialismo. Então, como nós já vimos esse assunto, a gente sabe que são dois sistemas econômicos que divergem. O socialismo surgiu para se opor ao capitalismo. E aí isso causa essa divisão de ideologias entre esses dois países. E aí eles utilizam várias estratégias. Nós vamos ver algumas dessas estratégias. A primeira que é a propaganda, né, que era muito utilizada por essas superpotências. Eles utilizavam essa propaganda para falar mal, não queria nem usar essa palavra, falar mal de outros países, né, do outro país, no caso. E aí a gente tem a propaganda aqui dos Estados Unidos, que é basicamente o Tio Sam, né, que foi criado esse personagem para representar os Estados Unidos, aí, né, fazendo uma propaganda de que a União Soviética tá morta, tá
está destruída, é um sistema econômico morto. Enquanto aqui a gente vê o Tio Sam com uma outra imagem, na visão da União Soviética como um velhinho trapaceiro, ameaçador, enfim. A gente tem aí, na verdade, no mundo da Guerra Fria, um alinhamento do mundo bipolar. Lembra que eu falei ainda agora que antes o mundo era multipolar, várias superpotências industrializadas da Europa. O mundo é bipolar na Guerra Fria, ou seja, apenas duas superpotências disputam o poder. E aí esse mundo bipolar ele é muito representado aí pela OTAN, que é uma organização do Tratado do Atlântico Norte, que é liderado pelos Estados Unidos. E aí ele leva junto também os países europeus, lembrando que os países europeus, eles, depois da Segunda Guerra Mundial, estão devastados. Em 1947, os Estados Unidos que faz um plano de auxílio econômico para os países europeus ocidentais. Então, esses países europeus, eles meio que ficam sob o domínio dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos dão um auxílio financeiro para eles. Os Estados Unidos também dão um auxílio financeiro para vários países ali do sul da Ásia, o Japão também. O Plano Marshall é esse auxílio financeiro para os países ocidentais da Europa, e o Plano Colombo é esse auxílio para o Japão e outros países ali da Ásia. E aí eles formam uma aliança econômica e militar. É bem importante vocês perceberem que é militar também, porque isso é para mostrar poderio, superioridade. E aí, como a União Soviética não ia ficar para trás, né, meus amores, eles criaram aí o Pacto de Varsóvia, que também é uma aliança econômica e militar. O Pacto de Varsóvia envolvia aí os países do leste da Europa e a União Soviética. E enfim, nós temos outros países alinhados que ficam, eu tô do lado aqui dos Estados Unidos, do lado da União Soviética. Em azul aí tu tem alinhamento com o capitalismo, e em vermelho tu tem alinhamento com o Pacto de Varsóvia, em vermelho mais escuro ali, tá bem? O mundo fica dividido. Esses países que estão em cinza, tá? São países que não quiseram se alinhar, mas a gente sabe que esses países acabaram se alinhando de uma maneira meio indireta. Eles acabaram se alinhando sim, eles só não declararam esse alinhamento. Outra estratégia utilizada na Guerra Fria foi a corrida armamentista. A gente tem aí os países disputando quem tem a arma mais poderosa e também se ameaçando. Acontece uma tensão muito grande entre os dois países. Os dois países, eles ficam o tempo todo se ameaçando de atacar um ao outro, tanto que tem algumas charges, algumas piadas não, mas algumas charges, né, que dizem que um botãozinho apertado poderia fazer com que a guerra chegasse assim no nível de enfrentamento direto entre os dois países, porque o tempo todo eles tinham as bombas nucleares apontadas um para o outro, eles o tempo todo ficavam se ameaçando, e o tempo todo eles ficavam querendo mostrar esse poderio, essa superioridade bélica. Quem tinha mais navios, quem tinha mais armas, quem tinha a arma mais poderosa, quantidade também de navios, de aviões, de caça, enfim. Era por número, era por tecnologia que eles disputavam poder bélico. E a terceira estratégia era a corrida espacial. Eu falei para vocês, né, bastante sobre isso. A corrida espacial, nós temos aí, primeiramente, quem saiu na frente da corrida espacial, que é quem chegava, quem dominava mais rápido o espaço, foi a União Soviética, porque a União Soviética, ela conseguiu, até coloquei aqui mais imagens, né? Eles conseguiram o primeiro satélite artificial, o primeiro ser vivo, o primeiro homem no espaço. Então, durante muito tempo, a União Soviética tinha lá dentro do grupo de cientistas deles um gênio. Esse cara, ele conseguiu, assim, fazer um avanço tecnológico muito grande. Então, a gente tem aí a União Soviética dando o pontapé inicial de estar mais na frente, né, do poderio espacial. Porém, né, quando os Estados Unidos chega na Lua, a gente tem aí o fim. Os Estados Unidos nocauteia a União Soviética, porque o primeiro homem a pisar na Lua é dos Estados Unidos. Então foi tipo o ápice, né, da corrida espacial. Mas é bem que tá séria essa disputa deles, gente. Eles disputavam muito.
essas coisinhas aqui na corrida espacial. O que eu acho interessante vocês lembrarem é que foi essa corrida espacial e armamentista que fez muita tecnologia que a gente conhece hoje ser desenvolvida. Por exemplo, na corrida espacial eles tiveram que fazer alguns tipos de plásticos especiais, material especial. Eles tiveram que se esforçar, entendeu, para fazer materiais mais resistentes, que querendo ou não, né, nós, por exemplo, Tactel, enfim, vários produtos, mercadorias e desenvolvimento, entendeu, de tecidos e utensílios, acabou sendo disponibilizado para o mundo civil, para a gente aqui na indústria, que a gente consome muitos produtos que foram desenvolvidos nesse período, que era com o objetivo ali de chegar ao espaço, tá bem? Também tem o GPS, desenvolvimento do computador, enfim, várias tecnologias que a gente utiliza foram realmente desenvolvidas nesse período de disputa entre esses dois países aí, na disputa espacial. Então, esse período ficou conhecido como Guerra Fria, por quê? Porque eles não tiveram contato direto. Estados Unidos e União Soviética nunca entraram no conflito direto. Era um conflito intermediário pelos países que estavam sob a influência deles, tá? Essa é uma outra característica da Guerra Fria que é importante vocês tomarem nota. Eles tinham muita hostilidade, porém eles nunca chegaram às vias de fato diretamente. E o mundo ficou dividido aí em 3 mundos durante a Guerra Fria, tá, gente? Primeiro mundo, que são os países capitalistas desenvolvidos. Eu dei exemplos aí dos Estados Unidos, Reino Unido, França, a Alemanha Ocidental. O segundo mundo, que é formado pelos países socialistas, né, como China, União Soviética, Polônia, Hungria e Iugoslávia. E o terceiro mundo, que são os países que podem até estar alinhados com o capitalismo, porém eles não tinham desenvolvimento, que é o caso do Brasil, África do Sul, Egito, Índia. A gente também tem no terceiro mundo os países que resolveram não se alinhar, mas a gente sabe que acabaram sendo influenciados, né? Eu coloquei esse mapinha aí do primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo em azul, segundo mundo em vermelho, terceiro mundo em verde, para vocês terem uma ideia de como estava disponibilizado aí esses mundos, tá? E, inclusive, o primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo não é mais utilizado hoje, tá? Foi no período da Guerra Fria, entrou em desuso essa nomenclatura, tá, gente? Focando aqui na Europa, essa aqui é a Europa na década de 80, que ainda estava na Guerra Fria, apesar da Guerra Fria já tá terminando, mas ainda é Guerra Fria. É só para vocês observarem, assim, como tava o mundo, a Europa, tá? Como tava dividida. Ali em azul tu tem membros da OTAN, em roxo tu tem aliados dos Estados Unidos, tu vê que tá na parte ocidental, oeste da Europa. O leste da Europa, que tá em vermelho, você tem os membros do Pacto de Varsóvia, países ali que estão associados à União Soviética, tá bem? Ó, aqui tá mais nítido, né, como a Europa tava dividida. Aí tu tem ali aquela linha que é chamado de cortina de ferro. O que é cortina de ferro? É porque fica uma divisão tão nítida que esses dois países não têm contato um com o outro. Esses dois grupos de países, quer dizer. Eles realmente vivem em mundos completamente diferentes. Vai ficar bem evidente quando a gente fala de Berlim e Alemanha, tá? Mas aí tu tem aí a divisão do mundo capitalista e do mundo socialista, é dividido sobre essa linha vermelha aí que nós vamos chamar de cortina de ferro, que tu tem aí uma nítida divisão, tá? Aí vocês deem uma lida aí nessas perguntas, que é importante vocês responderem para assentar o conhecimento na mente de vocês, tá? Olha, é só um adendo, né? O Japão, ele se tornou aliado dos Estados Unidos porque simplesmente, né, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele nocauteia o Japão com as bombas de Nagasaki e Hiroshima, devastando o Japão. O Japão era um grande império, imperialista mesmo, ele queria dominar outras regiões, estava dominando outras regiões, porém, o desgaste da Segunda Guerra Mundial e aí essas duas bombas atômicas fazem com que o Japão fique totalmente vulnerável e aí acaba se tornando área de influência dos Estados Unidos, que auxilia financeiramente o Japão, faz tratados e pactos com o Japão, não para que o Japão não desenvolva mais tecnologia bélica.
e nem armamentista, ou seja, o Japão fica aí completamente alheio, entendeu? À influência dos Estados Unidos, se tornando então o país que é um grande aliado na Ásia. Lembrem que na Ásia tem a China, a gente já falou sobre isso, né? Ali na Ásia tem a China, mas aí o Japão se torna um aliado capitalista importantíssimo ali nessa região. Focando agora na Alemanha, lembrando que a Alemanha e o Japão estavam ali na Segunda Guerra se opondo aos Estados Unidos e à União Soviética, tá? A Alemanha, ela se divide após a Segunda Guerra Mundial, porque os países que ganham a Segunda Guerra Mundial dividem a Alemanha ali entre eles, para que eles possam controlar esse país que foi durante 2 guerras ameaça para esses outros países que ganharam a guerra. Aí a primeira imagem, focando na Alemanha, surgem 2 Alemanhas, uma Alemanha ocidental e uma Alemanha oriental. A Alemanha ocidental se torna a Alemanha federalista, né, a Alemanha federal, e enquanto a Alemanha oriental se torna a Alemanha democrática. E aí tu vê que uma se torna capitalista, que é a Alemanha ocidental, e a Alemanha oriental se torna comunista. E Berlim, que está dentro da Alemanha oriental, mas que também se divide, tá? Tu tem aí uma parte de Berlim que fica sob o domínio de países que ganharam a Segunda Guerra, França, Inglaterra e Estados Unidos, mas como França e Inglaterra estavam totalmente assim vulneráveis e desgastadas das guerras, praticamente quem manda aí nesses setores é Estados Unidos, tá? E do outro lado tu tem aí a Berlim Oriental, que é a zona soviética. E aí tu vai ter a construção do Muro de Berlim, né, bem aí. O muro que vai dividir Berlim em Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Tanto que a queda do Muro de Berlim se torna aí o marco do fim da Guerra Fria. E aqui na América Latina você vai ter as ditaduras militares, que também são efeitos da Guerra Fria, porque simplesmente dentro de países da América Latina você vai ter aqui dentro, internamente, uma ameaça. Como nós éramos influência dos Estados Unidos, sempre existia uma ameaça do comunismo chegar ao poder. Então, as ditaduras militares elas foram muito estimuladas pelos Estados Unidos para que essas ditaduras mantenham esses países sob controle do capitalismo, para evitar que o socialismo chegasse ao poder. Olha só. E os países da África, é bom lembrar, né, que os países da África só conseguiram sua independência a partir do momento que os países europeus ficam muito vulneráveis e frágeis durante a Segunda Guerra Mundial. Então foi aí que os países africanos que estavam sob o domínio da Europa, eles começam a sua independência, começam a conseguir sua independência. Aqui no gráficozinho lá embaixo, tu tem aí, a partir de 1950, com o ápice em 1960, de países europeus, de países africanos conquistando sua independência muito tardiamente. Então, esses países eles ficam muito fragilizados posteriormente. A gente vai ver isso no próximo tema, de como isso vai influenciar no desenvolvimento desses países. Eles ficam independentes tardiamente. Então, até então, gente, até a Segunda Guerra Mundial, esses países, eles existem sendo explorados por países europeus. Então, tu tem aí, na Guerra Fria, esses países tentando não ser mais influência de ninguém, tá bem? Eles tentam não ser influenciados. Tanto que eles fazem uma conferência com países do Sudeste Asiático que também foram explorados no neocolonialismo pelos países europeus industrializados, e nessa conferência eles não querem ser influenciados por ninguém. A conferência de Bandung, Bandung é lá na Indonésia. Eles formam aí uma aliança de não alinhamento na Guerra Fria. A gente sabe que isso não ocorreu, muitos países aqui acabaram se alinhando, e é aí que a gente vê a Guerra Fria acontecendo, porque é bom resgatar esse assunto, tá, gente? Durante o imperialismo, que foi no final do século XIX, o imperialismo foi o seguinte: os países europeus dividiram a África e parte da Ásia, entre eles dividiram mesmo. Essas fronteiras que vocês estão vendo aí foram fronteiras criadas pelos países europeus sem consultar a realidade dessa cultura desses povos africanos. A África é extremamente diversificada, tinham vários povos que não tinham nada a ver uns com os outros e foram colocados dentro de um mesmo território.
Quando esses países conseguem sua independência, e aí não tem mais os países europeus controlando a rivalidade entre eles, essa rivalidade histórica que existia entre esses povos começa a se aflorar, porque eles tinham culturas diferentes, costumes diferentes, e agora eles tinham que tomar decisões entre eles, sendo que eles eram totalmente diferentes. O que acontece? Nós temos aí diversos grupos divergindo dentro desses países, que essas fronteiras aí não condizem com a realidade deles, e os Estados Unidos e a União Soviética começam a apoiar determinados grupos, e esses grupos entram em conflitos entre eles. Entenderam? Basicamente é isso. Vários países africanos aí têm conflitos internos de grupos que divergem e são estimulados por Estados Unidos e União Soviética, que apoia tudo isso para defender sua ideologia naquele país. Aí você vence e aí o capitalismo vence. Aí a União Soviética apoia outro grupo para ver se o socialismo vence. É assim, gente. Basicamente, é através desses conflitos que acontece a Guerra Fria. E aí, na década de 80, você começa a ter o declínio da Guerra Fria, porque a União Soviética, gente, ela não acompanha o desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos, porque a União Soviética, a gente já viu esse socialismo, não tem propriedade privada, não tem concorrência, as indústrias, elas são estatais, planificadas, então tu não tem um estímulo, uma concorrência interna para estimular essas indústrias a produzirem tecnologia, porque é a disputa dentro da concorrência que faz com que as indústrias busquem novas tecnologias para fazer produtos melhores, tecnologias melhores. E além disso, que não é só isso, tá? A gente tem a problemática interna da União Soviética de corrupção, porque era um único partido, a falta de transparência desse governo, desse partido, havia muita corrupção, a população não podia opinar, que era perseguida, enfim, internamente a União Soviética sofria com vários problemas. Manter outros países socialistas, eles apoiavam financeiramente conflitos, e países como Cuba, que recebiam dinheiro da União Soviética para manter o socialismo ali do ladinho dos Estados Unidos. Cuba fica bem próxima dos Estados Unidos. Isso demandava dinheiro, e um dinheiro que a União Soviética não estava produzindo muito. E aí tu tem aí uma insatisfação muito grande interna na União Soviética, e muitos grupos querendo desfazer a União Soviética e acabar com o socialismo. Tu tem em 1985 esse cara aí, Mikhail Gorbachev, ele foi o primeiro-ministro, porque lá não tem presidente, é primeiro-ministro da União Soviética, e ele cria aí duas medidas, que é a perestroika e a glasnost, que é basicamente ele tentando criar medidas e estratégias para tornar o socialismo da União Soviética mais flexível, ou seja, fazer com que o capitalismo comece a ser utilizado lá no mundo socialista da União Soviética, flexibilizar mais o socialismo, porque basicamente a perestroika era uma reestruturação econômica, enquanto a glasnost era uma transparência política de meios de comunicação, de corrupção, evitar ser mais evidente, ter mais participação da população na política. E aí eu coloquei aquela charge ali de que o Mikhail Gorbachev basicamente estava tentando salvar um navio afundando, que era a União Soviética, tanto que ele não conseguiu. E tu tem um fim da Guerra Fria. Tu tem dois pontos aí que determinam a Guerra Fria. A queda do Muro de Berlim, ele é como se fosse um símbolo, tá? Ele não acontece, o fim da Guerra Fria bem aí. É só um símbolo. Nossa, caiu o Muro de Berlim. Nossa, o negócio tá acontecendo mesmo. Foi um marco, um símbolo. Mas a Guerra Fria acaba mesmo com o fim da União Soviética, que é a desintegração da União Soviética em 1991. Lembram lá no socialismo que eu dei aula para vocês? Eram 15 repúblicas. Essas 15 repúblicas, elas se desfazem em 15 repúblicas independentes. Não é mais União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Agora é Rússia, Estônia, Lituânia, Letônia, enfim, independentes. E aí, tu tem o fim da Guerra Fria e o início da nova ordem mundial. E a nova ordem mundial, ela vai ter como marco mesmo a Guerra do Golfo,
Porque a Guerra do Golfo é basicamente assim, gente. A segunda imagem é um mapinha bem ali. O Iraque, ele invade o Kuwait. O Kuwait é um aliado do mundo ocidental, do mundo capitalista, porque o Kuwait está ali banhado pelo Golfo Pérsico. É uma região extremamente com potencial petrolífero, com grande potencial petrolífero. E o Kuwait, ele basicamente manda muito petróleo para o mundo ocidental na época. E o Iraque, invadindo o Kuwait, ameaçava a disponibilização desse petróleo para o mundo capitalista, inclusive Estados Unidos e países europeus. Então, o que os Estados Unidos faz? Ele faz uma aliança, uma coalizão militar com outros países europeus, conversa com a ONU, dialoga com a ONU, convence a ONU a ficar do lado deles, dessa coalizão militar. Consegue isso, a ONU fica do lado, porque realmente vê Iraque, o Saddam Hussein, que era o líder do Iraque, como uma ameaça para o mundo, e eles convencem o mundo de que o Iraque é uma ameaça e o Saddam Hussein é uma ameaça para a paz mundial. E os Estados Unidos liderando esse conflito é um salvador do mundo global, um salvador. Ele é visto ali na televisão, nos meios de comunicação, como um príncipe no cavalo branco salvando o mundo da ameaça do Iraque e do Saddam Hussein, que é um monstrengo. Entenderam? Olha a narrativa, é aquela coisa toda que demonstra como o capitalismo é legal, né? E aí, a União Soviética não se mexe. Então, como a União Soviética não aparece, não se mexe, a gente percebe aí que acaba a Guerra Fria. Que a Guerra Fria era justamente percebida pela disputa desses dois países. Então, a ausência da União Soviética é um marco para a nova ordem mundial, onde o mundo capitalista vence. Os Estados Unidos vence, né? E aí a gente tem aí um mundo sendo regionalizado de uma maneira diferente. A gente vai ver isso no próximo capítulo, tá, gente? Eu vou finalizar. Espero que vocês tenham entendido Guerra Fria, tá bem? No próximo capítulo a gente conversa só sobre a regionalização.